Tá bom, assim. Boa tarde, gente. Eu vim aqui na horinha do almoço fazer uma live do nada, que eu tenho gostado de trazer esse conteúdo aqui. E hoje eu queria falar muito da ancestralidade. Eu fiz um atendimento muito importante de manhã. Foram vários atendimentos importantes, mas esse em especial a gente trouxe a força da ancestralidade para o trabalho, né? E eu recomendo muito esse trabalho com ancestralidade quando a gente está se sentindo... Quando a gente sente que não está pertencendo, sabe? Quando a gente sente que não está fazendo parte das coisas, assim, é bem interessante. Porque, assim, muitos de nós têm um funcionamento cerebral diferenciado. Oi, Gabriel, tudo bem? A gente funciona cerebralmente de forma diferente. Então, a gente quer pertencer, mas a gente não vai, entendeu? A gente não vai pertencer. A gente não vai pertencer a grupos, a gente não vai pertencer ao nosso clã familiar. A gente sempre vai se sentir um peixinho fora d'água. Por conta de funcionamento cerebral, por conta de jeito de ser, por conta de qualidades, por conta de várias coisas. Mas a gente criou um estereótipo de que pessoas que não pertencem à família, não pertencem a grupos, são pessoas que não importam, ou pessoas que não têm qualidades que deveriam ter para participar dos grupos. Principalmente quando a gente é adolescente, assim, a gente começa a nossa vida na adolescência ali, e se a gente não pertence a algum grupo, dá uma sensação de que a gente é, assim, a pior pessoa daquele contexto, né? E isso muitas das vezes se arrasta pela nossa vida. Essa sensação de não fazer parte, essa sensação de não tá ali dentro de nenhum grupo, né? Quando a gente faz esse trabalho com ancestralidade, a gente percebe conexão com os nossos ancestrais, né? Isso tudo energeticamente falando, isso tudo conscientemente falando, assim. De um lugar consciente, acessando inconsciente. Então, muitos dos nossos ancestrais, eles fazem parte dessa construção que nós somos, né? Eles ainda estão atuando com força energética na nossa psique. Eu gosto muito do Theta Healing quando ele traz essa consciência das virtudes, por exemplo, que tem virtudes e dons e talentos que a gente herdou desses ancestrais. Então, quando a gente vai fazer trabalho com ancestralidade, a gente não fica só acessando lá aquele lugar de meu ancestral foi pra guerra, minha ancestral foi uma bruxa e foi queimada, meu ancestral passou muita dificuldade. É claro que todos esses recortes são importantes para o trabalho terapêutico, mas entender também que tem virtudes e valores que a gente pode acessar no piscar de olhos, assim, para fazer frutífera a nossa vida, para fazer a nossa vida fluir melhor, também eu acho bastante interessante de pensar. Esses dias minha mãe estava compartilhando comigo, porque assim, tem muitas benzedeiras na minha família, mas eu tenho isso muito próximo, né? Eu tenho a avó indígena, a avó benzedeira, e aí eu tenho uma tia-avó que tinha uma peculiaridade que ela benzia com carvão. Então minha mãe estava contando que ela pegava o carvão, passava na pessoa e depois apagava na água, fazia tss, apagava. Quando eu vou fazer trabalhos presenciais com grupos, eu uso muito a energia do fogo, eu gosto muito de fumaça, de defumação, eu gosto muito dessas energias. Olha a Val, minha amiga da academia. Então, quando eu vou trabalhar em grupos, eu gosto muito de usar a energia do fogo, eu gosto de usar incensário, né? Porque no trabalho terapêutico, tudo comporta. Quando a gente vai trabalhar em grupo, a gente pode usar energias diversas, né? Que vão trazer ali um bem para aquele grupo. A gente sente a energia do grupo e o clã ancestral, ele vem em peso. Toda a nossa ancestralidade, quando eles vêm que tem abertura em qualquer tipo de trabalho, eles aparecem. Então, coincidentemente, aspas, 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 eu tô fazendo uma reprodução do que a minha tia-avó fazia, né? Que é usar o carvão ali para fazer os trabalhos terapêuticos. Ô Val, você chegou agora? Obrigada! Graças à sua atenção lá com a gente. Eu tô falando aqui sobre ancestralidade no set terapêutico, tá? Fiz um atendimento muito legal hoje com ancestralidade e aí tô compartilhando isso aqui. Eu sempre faço umas lives do nada no meu horário de almoço, que é o horário que eu tenho um tempinho aqui para bater um papo com o meu clã aqui, meu público. Depois eu coloco no YouTube esses conteúdos também, né? Então tá crescendo a rede aí. E aí também dá para conversar, bater papo. Quem quiser aqui trazer perguntas, a gente vai conversando aqui também na live. Então, assim, tem muitos dons e talentos que a gente pode herdar dos nossos ancestrais. Muitos de nós, eu não sei vocês, mas a minha família é da roça, né? Agricultura pura, assim. Um pessoal que trabalhou muito com panha de café, com café na roça. Os meus pais chegaram em Poços com 17 anos e foram construindo a vida deles aqui.
Alguns parentes foram para São Paulo, para os Estados Unidos, enfim, mas a maioria dos meus familiares estão em Poços de Caldas. Então eu acabo que tenho essa ligação, né, com natureza, com um plantio muito grande. E aí tem essa força de trabalho da terra que é muito herança deles, né? Essa coisa da comida natural, né? As minhas avós faziam muita receita, muita coisa, né? Minha avó mais italianona, assim, fazia muita receita com massas e tal. Então tudo isso faz parte de quem eu sou, né? Só que aí a gente é permeado pelo consciente coletivo, a gente toda hora tá recebendo informação do coletivo, a gente toda hora tá sendo bombardeado de informações do coletivo, e aí a gente acaba perdendo referência. Então eu sempre falo no meu trabalho, a força do senso crítico. A gente precisa fortalecer o senso crítico, a gente precisa saber quem somos nós. Porque hoje a gente é diluído toda hora, sabe? Toda hora a gente é diluído, a gente é bombardeado por informação, por cores, tá tudo manipulando a gente, né? Propagandas manipulando a gente para comprar, consumir. Às vezes você tá tarde na sua casa, você não tá nem pensando em comer um lanche, vem uma propaganda de um lanche, né? Então, assim, a gente precisa colocar em pauta e em consciência o que a gente quer para nós. Qual é a vida que eu quero levar, né? Eu agora contei na live passada que eu voltei a fazer atividade física, né? Até a Val que tá aqui, ela auxilia a gente lá na academia. Eu fiquei um tempo sem treinar, né? Eu fiquei um tempo fora da academia, tive algumas questões de mudança e tal, e acabei não fazendo, fiquei sedentária mesmo, né? Só que assim, a minha alimentação era muito boa, eu sou vegetariana há 10 anos, então eu tenho uma alimentação natural muito boa, que é o que me ajuda, né? Mas aí quando você olha pro sobrepeso, você fala, ai cara, será que dá pra mudar alguma coisa? Será que eu preciso de alguma mudança, né? E aí foram também anos de aceitação com o meu corpo, né? O meu corpo é um corpo grande, como que eu aceito esse corpo, como que eu trabalho esse corpo. Porque se a gente fica também só pela estética, né? Olhando a estética, né? Hoje a gente tá no movimento social que a magreza voltou a ser o clã da beleza, o núcleo da beleza. A gente se perde, né? Então, assim, o que é importante pra mim? Importante pra mim é ter um corpo saudável. Que eu tenho um corpo grande, eu já sei, né? E todo mundo vê também, né? Todo mundo tá vendo. Então eu aceitei esse corpo e a partir da aceitação desse corpo também eu consigo fazer melhores escolhas pra mim. Então, por exemplo, eu já sei que farinha branca é um veneno pra mim. Açúcar, faz tempo que eu não consumo açúcar, mas quando eu consumo eu sinto o peso de comer açúcar, entende? Então eu vou fazendo escolhas melhores pra mim. Eu não faço escolhas a partir do que eu vejo, escolhas a partir do que as pessoas falam. Inclusive, quando eu me tornei vegetariana, foi um problema, né? De uma família carnívora, uma família de roça, uma família que gosta muito de churrasco, que gosta muito de carne na lata e várias coisas, né? Eu lembro de ouvir do meu pai, ele falar assim, nossa, comeu carne a vida inteira, agora que essa frescura. Então ninguém entendia que era uma coisa minha, que era uma escolha minha. Então toda vez que a gente faz escolhas diferentes do nosso clã, diferente do nosso entorno, a gente acaba sendo excluído. Assim como a gente coloca o nosso ponto de vista, né? Se a gente tá num núcleo de grupos, por exemplo, faculdade, bairro, associações, se você se coloca na postura de comunicar as suas intenções, de comunicar a sua vontade, você vai ser excluído, né? Se a sua vontade, a sua opinião ali não for muito bem aceita, né? Você vai ser excluído. Quantas vezes a gente tá ali batendo ideias, né? E as nossas ideias não são aceitas e a gente se sente rejeitado dentro dos grupos, né? Então entender onde somos rejeitados, onde não somos aceitos, porque tem diferença em não ser aceito e ser rejeitado, viu? Onde somos acolhidos, onde não somos acolhidos, onde somos abandonados. A gente tem que começar a entender isso, sabe? Às vezes a gente pertence a um núcleo familiar que nos exclui, um núcleo familiar que nos rejeita, um núcleo familiar que nos abandona, mas a gente não percebe, porque tem um discurso de nossa família é unida, sempre foi unida. Às vezes o ser unida para aquela família é dizer que é unida, só isso, mas não acaba que na prática não é. Né? E quando a gente vai fazer uma mudança radical ou uma mudança de trabalho, de autoconsciência, de autodesenvolvimento, a gente começa a fazer esses filtros. Então, assim, eu começo a definir pra mim o que é ser acolhida. Então, o que é ser acolhida pra mim? Porque às vezes o que é ser acolhida pra mim não é o que é ser acolhida pra minha família. Não é o que é ser acolhida no meu trabalho, né? Eu, por exemplo, se eu vejo uma pessoa passando mal na minha frente, eu esqueço de tudo. Eu vou acolher aquela pessoa que tá passando mal até que ela se sinta um pouco melhor.
Tem gente que continua fazendo o que tá fazendo, eu já vi isso perto de mim, né? E aí essa pessoa pode falar, mas eu tava aqui dando um apoio moral, se a pessoa caísse, eu ia lá, né? Entendeu? Então assim, o que é acolhimento para aquela pessoa não é o que é acolhimento para mim. Então, entender o que é rejeição para nós, o que é acolhimento para nós. Por exemplo, eu queria continuar, mas eu quis dar mais exemplos. Eu sempre tive um problema quando as pessoas não me convidavam para as coisas. Assim, eu pertenço a um grupo e tal, do nada teve alguma coisa e não me chamaram. Aí eu falava, gente, mas que coisa absurda, eu ficava me sentindo muito mal. Aí quando eu ia conversar, né, para expor meu ponto de vista, a pessoa falava assim, mas você nem ia querer tá lá, porque o pessoal tava fumando maconha, que eu não gosto, eu detesto o cheiro, eu sinto ânsia de vômito, eu não gosto de estar em ambientes que as pessoas estão fazendo uso. E a pessoa falava isso, assim, mas eu não te chamei porque ela, né? Mas aí não teve essa comunicação, né? Então, assim, convida e eu decido se eu vou ou se eu não vou, né? Mas aí era isso, né? Eu era poupada, mas tinha um certo cuidado ali em relação a isso, mas eu não sentia esse cuidado e eu ficava me sentindo rejeitada. Então, hoje a comunicação para mim, ela é prioridade, sabe? Então, lugares que se comunicam comigo, pessoas que se comunicam bem comigo, elas evitam muito na minha vida essa sensação de rejeição e abandono, né? E eu também tento fazer uma comunicação clara também com as pessoas. Eu tenho uma coisa do cuidado, eu gosto de cuidar, né? Se uma pessoa próxima tá passando alguma necessidade, eu sou uma pessoa que consigo acolher, né, essa necessidade. E aí tem isso também, a gente às vezes fica numa expectativa de que porque a gente faz, que o outro também vai fazer, de que a gente vai ser contemplado também nas nossas necessidades. E nem sempre é assim, mas é por isso que é importante a gente ter uma gama de pessoas que a gente vai salientando ali, de que a gente vai desenvolvendo as relações. A gente valoriza muito. Oi, Paty, tudo bem? A gente valoriza muito o amor romântico, né? A gente traz o amor romântico como centro da nossa vida. E às vezes a gente não cultiva as outras relações. Então, eu entendi que a gente precisa cultivar outras relações. Esses dias num grupo que eu participo, a pessoa falou assim, eu não tenho um amigo que se eu ligar de madrugada me atende. Vocês têm? E eu falei, eu tenho. Mas quando que eu comecei a ter amigos que eu posso ligar de madrugada? Quando eu comecei a tirar meu celular do silencioso de madrugada. Entende? Então, hoje, se algum amigo meu precisa de mim de madrugada, ele pode contar comigo. Eu sou a pessoa que você pode contar de madrugada. Mas antes eu não era. Eu deixava meu celular no silencioso, eu ia dormir. Era isso. Liguem pra polícia, que eu já escutei uma amiga minha falando, né? Então, hoje não. Hoje eu tô disponível pra pessoa que precisa de ajuda. Então, isso faz toda a diferença, né? Quando a gente tá ali a serviço das pessoas, a gente vai ter isso de volta. Então, o dar e receber é isso, assim, sabe? É muito esse cultivo mesmo das relações. A gente não conversa mais muito sobre isso, né? É como se a gente fosse atraindo pessoas por osmose, assim. Quando a gente está estudando, né, no colégio, faculdade, tem um trabalho de muitos anos, você vai criando elos com essas pessoas. Mas isso nem quer dizer que você escolheu elas para serem suas amigas. É por convivência, aquilo vai indo e tal, que nem família. Tem um monte de gente que faz parte da sua vida, mas que nem nem te considera, né, e tal. Então, quando a gente começa a fazer escolhas de pessoas que fazem sentido, a gente vai nutrindo essas relações. E a gente vai ter relações de mais qualidade, né? A gente vai criando uma nova família para nós, né? Principalmente quando a gente é solteiro, quando a gente tá mudando de cidade, quando a gente mudou de trabalho, quando a gente se separou. Tudo isso exige de nós um recomeço, se reinventar, né? Agora, a infelicidade, a maioria dos casos de infelicidade que eu vejo na clínica são de pessoas que não tiveram força para se reinventar ainda. E não é tarde, né? A gente pode se reinventar a todo momento, a gente deve, porque a vida é morte e renascimento. Eu falei no outro conteúdo aqui que luto sair do trabalho é luto, terminei um relacionamento é luto, mudei de casa é luto, mudei de cidade é luto, alguém morreu é luto. Mas a gente só traz pra conta do luto quando alguém falece. A gente vive lutos em vida. Tem gente que não participa mais da nossa vida. E a gente precisa viver esse luto da pessoa viva. Esse luto desse cadáver que está andando por aí e você pode encontrar na rua. A gente vive luto de pessoas vivas. Isso também é muito doloroso. Mas a gente não contabiliza. Às vezes a gente sofre porque a gente precisa tirar pessoas da nossa vida.
A gente sofre porque a gente precisa matar pessoas em vida, né? E essas dores a gente não fala, a gente coloca na conta do luto as mortes de corpo físico, né? Os corpinhos que foram devolvidos para a Terra e seguirem consciência. Mas o luto de pessoa viva, ele é um dos mais delicados de tratar na clínica, né? A pessoa que acessa esses lugares, ela sofre bastante. Uma outra coisa que eu queria comentar hoje, quando eu abro a live do nada, eu falo de vários conteúdos ao mesmo tempo, né? Comecei falando de ancestralidade, da importância da gente fazer conexão com esse clã de consciência que está disponível para nós, mas não estão mais nessa terra. Mas eu queria pegar um gancho para falar do Theta Healing, que é uma das técnicas que eu uso no set terapêutico, e explicar o quanto é válido a gente trazer a espiritualidade para dentro do set terapêutico. A gente fortalecer a nossa fé dentro do set terapêutico. Nas terapias integrativas a gente faz isso. Isso não tem nada a ver com religião, isso não tem nada a ver com a corporação, isso tem nada a ver com espírito, não tem nada a ver com nada disso. Eu trabalho com consciência. Eu trabalho com núcleo de consciência. E o que é núcleo de consciência? São essas informações que estão disponíveis para nós. Que nem a gente está aqui conectados agora. Tem pessoas que estão ao vivo, me assistindo ao vivo. Tem pessoas que vão ver essa gravação depois. Eu estou conectada com todo mundo que vai assistir esse vídeo. Agora, depois, daqui a um ano. Porque o tempo, ele coexiste. Ele não é linear como a gente pensa. Então, quem for assistir esse conteúdo, quem for fazer parte desse conteúdo, for ser acessado por esse conteúdo, já está aqui. A energia da pessoa já está aqui. Seja em qual tempo ela for ver isso. Daqui 10 anos ela já está aqui. A energia dela está aqui. E aí quando a gente entende isso, que a gente coexiste com essas energias, com essas consciências, a gente quebra um pouco desse paradigma de que é religioso, de que é espiritual, no nível de que a nossa consciência não vai abarcar, né? Eu, por exemplo, não tenho uma conexão com o espiritismo. Não tenho uma conexão. Então a gente não fala de espiritismo no set terapêutico. É claro que se for atender uma pessoa espírita, uma pessoa que pratica o espiritismo, ela tiver essa abertura, isso vai aparecer no setting com aquela pessoa. Aquela pessoa vai trazer aquele conhecimento que ela tem, né? Eu frequentei várias religiões, né? Centros de Umbanda, frequentei sinagogas, fui a templos budistas, conheci gurus indianos, estudei o Bhagavad Gita, leio muito sobre budismo, faço parte de sanghas budistas maravilhosas. Então, assim, todo tipo de espiritualidade faz sentido. Católica uma vida inteira, né? Fui professora de catequese na adolescência. Então, assim, tudo é isso. A gente é composto por tudo isso. Agora, o que vai aparecer no set terapêutico é o que você conectar. Então, quando você for fazer trabalhos espiritualistas, não entra numa vibe de que você... não entra no medo, sabe? O que será que eu vou ver lá? Você vai ver o que tiver de acordo com as suas crenças e a sua ancestralidade e a sua conexão. Você não vai ver coisa feia. Você não vai se conectar com algo que você não dá conta. A gente tem sombras horrorosas dentro de nós. O nosso inconsciente, ele guarda muita coisa e ele sabe muito, né? Então, quando você faz um trabalho de consciência e você acessa aquela consciência, a consciência do inconsciente, você vai se deparar com coisas horrorosas sobre si mesma. Sobre si mesmo. Só que eu tô falando aqui, parece muito preto no branco, só que não é. Do nada você vai verbalizar coisas que você fala assim, nossa, como que isso tá dentro de mim? Coisas que você não assume. Então, assim, o outro, ele é um grande termômetro para nós, né? Quando a gente começa a reclamar muito do outro, começa a ver defeito nos outros, é aquele dedinho que vai fazer uma curvinha aqui, ó, e dizer assim, isso aqui você também tem. Só que isso não tira o direito de nós de nos incomodar com as pessoas. A gente se incomoda, assim. Tem gente que é babaca com a gente. A gente vai se incomodar, a gente vai falar disso, não tem problema. Mas é claro também, evitar... expor, denegrir a imagem dos outros, né? A gente geralmente fala dos incômodos das pessoas com 1 ou 2 eleitos na nossa vida aí, né? Que vão guardar segredo, que vão entender que aqui a gente tá ali falando de uma raiva, de um incômodo com aquela pessoa, mas a gente não tá subjugando a pessoa, né? E aí quando a gente tem esse cuidado, é como se também começassem a ter esse cuidado com a gente. Eu percebo muito que o que a gente planta, a gente colhe real, assim, sabe? Então, eu acho que vale a pena. Vale a pena... querer mudar o padrão de vibração, que vale a pena querer mudar o jeito de se conectar com as pessoas. Quando a gente fala de padrão de vibração, tem a escala Watkins, que é bem legal de ver,
né, que fala onde a vergonha vibra, onde a rejeição vibra, onde o medo vibra, onde o amor vibra. Eu não sei se vocês conhecem essa escala, eu vou tentar colocar aqui no vídeo para vocês depois se conectarem. Se não, eu coloco também num post, faço um post sobre isso. Mas assim, é isso. A gente vai acessar consciências, a gente vai acessar frequências energéticas, a gente vai acessar forma pensamento. Tem um professor meu que ele fala uma coisa ótima, que ele fala assim: a pior coisa que a gente pode fazer é desejar, ficar pensando na pessoa, ele fala. Porque a pessoa vai ficar recebendo aquela forma de pensamento. Sabe assim, tem dia que você tá super tranquilo, super bem, do nada vem um sentimento ruim. Aí você fala: nossa, por que eu tô sentindo isso? Parece que eu tava bem. E aí é isso, a pessoa tá te enviando forma de pensamento, deliberadamente. E aí você começa a perceber, a gente é intuitivo, a gente é telepata. A gente tem vários dons psíquicos, vários, todos nós. Quando se fala de mediunidade, por exemplo, que é essa abertura para fazer conexão de consciência, todo mundo tem. Se nós somos seres humanos, né? Todos nós temos. A diferença é, eu sei que eu tenho, eu uso, eu sei usar meus dons psíquicos. É a mesma coisa eu ter minha boca, poder mastigar, poder tomar alguma coisa, poder respirar, né, através da minha boca e não saber fazer. Eu poderia ser um ser humano que tem uma boca, de repente, só para ter dente, para carregar dente por aí, né? E não, eu sou um ser humano que tem uma boca que faz várias coisas. Então eu sei que eu posso fazer várias coisas. E aí tem muita coisa que a gente não sabe que a gente pode fazer. Por exemplo, quando pega a pineal, a glândula pineal e pituitária, que são essas glândulas a terceiro olho, né? E aqui, a do chakra da coroa, muitos estudos da neuropsicologia não entendem o que essa glândula faz, porque ela só solta a secreção. Mas quando você começa a desenvolver a mediunidade, saber que você pode se conectar com consciências e tudo, você começa a sentir uma vibração aqui. Eu, por exemplo, quando eu entro em lugares que trabalham com energia, eu sinto aqui abrindo, assim. Começa a doer, bem aqui, assim. Eu sinto. Aí eu saio do lugar e para de doer. Eu sei que é por isso. Eu poderia entrar e sair do lugar e só sentir uma dor aqui. E não ia saber o que era. Então, essa investigação sobre mim, o que eu sei de mim, o que eu acredito sobre mim, é o que vai fazer a diferença, né? Oi, Gabi. Eu tô falando aqui sobre ancestralidade, sobre os trabalhos com os clãs ancestrais, sobre livre-arbítrio, sobre senso crítico. Na verdade, eu falei um pouco de livre-arbítrio, acho que eu nem entrei não entrei nisso, né? Agora a Gabi entrou, eu lembrei. De falar de livre-arbítrio mais profundo também, costurando aí com o Theta Healing e com o set terapêutico. A gente tem o livre-arbítrio de escolher quais são as práticas que a gente vai querer acessar. Hoje tem muita coisa, né? Uma amiga até perguntou ontem qual a diferença da psicologia e do psicólogo para o terapeuta. E eu estava explicando para ela que são as formações de base, né? O psicólogo faz lá a sua formação de base na faculdade, 5 anos, e depois ele pode fazer as especializações e as pós-graduações que ele achar pertinente, né? O terapeuta, geralmente, ele tem outra formação de base que não é a psicologia. Então, você vai ver muitos terapeutas, né, que são veterinários, arquitetos, jornalistas, enfermeiros, enfim, fisioterapeutas, né, que acabam fazendo suas especializações na área terapêutica, né? Então, no meu caso, minha formação de base é jornalismo. E aí eu fiz psicologia transpessoal, fiz neurociência física da consciência, fiz neuroanatomia e fiz neuropsicologia clínica, neuropsicologia avançada e, por último, a avaliação psicológica, para fechar aí meu currículo de atendimentos terapêuticos. Fechar no sentido de essas formações me deixaram muito segura para atender como terapeuta, né? Elas me prepararam para o set terapêutico nesses 8 anos, então eu me senti apta, né? Quem gosta de estudar sabe que o diploma faz diferença, né, nas abordagens, a experiência que você adquire fazendo todas essas formações. Eu tive formações muito importantes com professores da psicologia transpessoal que me trouxeram todo um cenário de clínica, todo um cenário de abordagem terapêutica, professores que trabalham incisivamente com comunidades, né, que trabalham com patologias que são delicadas, como esquizofrenia, por exemplo, e me trouxeram todo um preparo para que eu me sinta apta a atender uma pessoa nessas condições. A gente teve um módulo muito importante, né, que se falava muito da ideação suicida, né,
como você lida com uma pessoa que chega com uma ideação suicida no consultório. E isso foi muito preparatório para mim, assim, porque no Natal do ano passado eu atendi uma pessoa que estava em crise, assim, imagina, pessoa com ideação suicida no Natal. Foi esse o atendimento que eu fiz. E eu achei muito, na verdade, que acredito que quando as pessoas chegam até nós é porque a gente pode ajudá-las. Não chega pra mim quem eu não posso ajudar. Inclusive eu peço isso sempre, que chegue pra mim quem eu posso ajudar, e isso acontece. Então essa pessoa chegou no Natal, e assim, eu gosto de festar o Natal, né? Eu gosto muito dos rituais e do Natal e tudo mais. Só que o ano passado meu gato tinha sido diagnosticado com diabetes e eu precisei voltar de São Paulo com ele pra fazer tratamento. Então ele tava muito ruinzinho. E aí eu precisei ficar com ele, eu não tive coragem. Minha irmã fez lá a ceia na casa dela, e ela falou, venha, traga ele. Eu coloquei ele na caixinha, mas eu falei, não vou expor ele a um estresse, né, com mais pessoas. Sair de casa, sendo que ele não tá legal, né? Quando a gente tá doente, a gente não quer sair. E aí eu não saí, a gente ficou em casa, e na hora que apareceu essa emergência lá no nosso grupo, um terapeuta falou, tem uma emergência, ideação suicida, alguém pode atender? E aí eu consegui atender essa urgência, era 10 horas, 10h30 no Natal, e eu consegui atender. Então foi muito interessante, assim, poder ter acesso a esse conteúdo desse ser humano que estava numa situação de fragilidade, vulnerabilidade, né? Poder ali ser um canal de contenção para ele, né? Naquele momento que é difícil as pessoas estarem trabalhando, né? Enfim, foi importante. E eu só estava disponível por conta disso, né? Porque eu estava cuidando do meu gatinho. Então, todas essas coisas fizeram a terapeuta que eu sou. Estão construindo a terapeuta que eu sou. E é um trabalho muito humanitário, muito humanizado, é um trabalho muito bonito. E aí, quando a gente fala do livre-arbítrio, é isso, sabe? É a liberdade de a gente escolher coisas que vão fazer sentido pra gente a longo prazo. Hoje eu encontrei um colega que ele tem muitas academias aqui na minha cidade. E eu conheci ele muito jovem, assim, a gente começou a empreender na mesma época e tal. E ele seguiu, né, com o negócio dele é muito próspero. E eu acabei que finalizei meu negócio com 12 anos de negócio, né? O negócio dele tem 20 anos. E na época eu senti que eu precisava finalizar, né, meu negócio. E aí, pra você ver, eu finalizei com 12 anos meu negócio e tenho 8 como terapeuta. A minha vida é outra. E a gente conversando hoje, assim, me trouxe muitos insights, né? De quanto o meu livre-arbítrio, minha liberdade de escolha consciente me trouxe pra cá. E que é um caminho que eu escolheria de novo. Porque são escolhas sábias, escolhas que a gente faz com presença, com consciência, que estão formando quem a gente é. Quando a gente fica muito sem decisão, deixando a vida levar a gente perde a autonomia. A gente perde essa bússola interna, né, que faz a gente fazer escolhas melhores. A gente perde a chance de usar o nosso livre-arbítrio. Porque muitas pessoas falam até que o livre-arbítrio não existe. Livre-arbítrio não existe. Porque a sensação que dá é que você é levado, né? Então o livre-arbítrio é realmente essa qualidade de presença. De estar na presença e falar assim, não, eu vou escolher diferente do coleguinha, porque eu não sou todo mundo, como já dizia minha mãe, entende? Então, por exemplo, quando você fecha um negócio com 12 anos e o seu negócio é próspero, você escuta muita crítica. Muita gente dizendo, por que você fez isso? Seu negócio tinha oportunidades ainda. E tinha mesmo. Só que eu senti que era o fim do ciclo, né? Foi o fim do ciclo para um novo começo, para um começo de ciclo novo para mim, assim como agora eu estou no começo de um novo ciclo, né? As coisas são cíclicas, mas a gente coloca muito na conta também do profissional. O trabalho é muito o eixo central da vida da gente, principalmente aqui no Brasil, a gente é muito assim, né? Como se a nossa estrutura de vida se baseasse no profissional. Aí a gente acaba seguindo isso por ser contaminado aí pelo ambiente, né? Mas se a gente pode, né? Se a gente tem necessidade básica suprida, você pode escolher com que você quer trabalhar, que também é um privilégio, eu reconheço isso. Você pense. Posso mudar de carreira? Nunca é tarde. Posso fazer diferente? Posso me conectar com outras pessoas que vão me oferecer outras oportunidades? Porque às vezes a gente nem se acha merecedor dessas conexões, sabe? Às vezes a gente se sabota. Às vezes aparece, nossa, eu vejo muito isso, relações maravilhosas na vida das pessoas e elas não seguem porque elas estão se auto-sabotando. Às vezes aparecem pessoas que vão cuidar, que vão amar, que vão ser provedoras, que estão dispostas, oi Flávio, que estão dispostas
a cuidar daquela pessoa como ela nunca foi cuidada. Mas como ela não sabe, ela não reconhece o que é cuidado, ela sabota aquela oportunidade. Não se sente merecedora. Muitas das relações tóxicas que eu vejo, elas estão nisso. Aí eu fico misturando todos os assuntos. Mas todo mundo já sabe que essa live do nada é pra isso, né? Então eu vou relaxar. Então quando a gente fala de autossabotagem, a gente tá falando de tudo que a gente acha que não merece. Então às vezes você acha que você quer muito um relacionamento, mas você tá lá achando que merece ser abandonada. Isso tudo é inconsciente. Você quer muito um trabalho próspero, mas você tá lá trabalhando com chefe abusivo, que tá o tempo todo dizendo que você não é capacitado para aquilo, que você não é capaz de ser nomeado ao novo cargo ou subir de cargo, enfim. Entende? A gente tá o tempo todo se sabotando em várias áreas. Mas na parte de relacionamento isso aparece mais. Inclusive hoje eu tava falando com esse colega que a maioria das pessoas que estão na rua é por causa de relacionamento falido, assim, a pessoa não dá conta. Traição na relação, ela fere a alma da pessoa, gente, porque você realmente abre a parte de dentro para a pessoa acessar suas vulnerabilidades, você desce suas armaduras, e quando a pessoa trai você, você quebra por dentro, né? E muita gente não consegue se reconstruir, e aí vai parar na rua. E aí tem gente que fala, a pessoa mora na rua porque ela quer. Só que não, né? E aí depois disso nascem talvez algumas patologias, algumas coisas, né? Tem casos das pessoas que não são assistidas também. Aí é outro recorte, né? Das pessoas que têm as patologias e não são assistidas. Depois da luta antimanicomial, quando os manicômios se encerram, a gente enfrenta um outro problema, né? Que é como a gente cuida dessas pessoas que precisam dessa ajuda terapêutica, dessa ajuda psiquiátrica. Como que faz agora, né? Então o processo está bem burocrático. Tem gente que tem essas crises, que está em transe e vai pra rua e não é assistido. E aí as pessoas acham, a pessoa tá lá na rua, tá batendo fora do bumbo, tá? Mas quem que vai ajudar? Qualquer um de nós. Vocês não viram o caso da Kelly Key lá, que ela tava contando? Que tem um médico que é solteiro, não tem família, mora lá no condomínio de luxo, começou a entrar em surto. A gente não sabe o que ele tem, ela não sabe também. Mas ele começou a andar nos muros, começa a ter ideação, né? Começa a ter... eles começam a acreditar que eles são alguma coisa, né? E aí ele começa a falar que a filha dela falou com ele pelo ar-condicionado, que ela tá apaixonada por ele, ele começa a assediar essa menina. Então, assim, ela até viralizou, ela debatendo isso. Como que a gente faz com um cidadão desse? Quem assiste essa pessoa que não tem um familiar? E muitas vezes o familiar também não consegue dar contenção. Então agora a gente precisa caminhar como sociedade para entender como a gente vai cuidar das patologias psicológicas, né? Porque é muita coisa. Tem muita gente que não está apto para estar na sociedade, que pode ter um surto em qualquer momento, que pode ter ali, oferecer risco para a vida das pessoas, mas está ali, né? Então a gente precisa começar a olhar como a gente vai fazer com isso. Bom, o saladão de hoje é isso, né? Falei de várias coisas. A ideia é pincelar os assuntos mesmo e depois eu vou fazendo conteúdos mais direcionados. Mas hoje eu abri aqui para falar da ancestralidade. Eu acho que a minha ancestralidade queria que eu falasse isso. Eu tenho uma conexão ancestral muito forte desde pequenininha. Tenho interesse pela minha ancestralidade, né? Ia na casa do meu avô, pedia lá para ver as fotos, lata de foto, cheia de foto antiga, perguntava quem era quem. E nisso eu descobri, né? Pessoas suicidas na minha família, descobri dons e talentos, descobri essa tia-avó que fazia o benzimento com carvãozinho, descobri assim, a minha avó paterna que benzia, que é de origem indígena, eu convivi com ela até a fase adolescente ali, né? Ela faleceu, eu já tinha... não lembro quantos anos eu tinha, mas já tava grandinha, já. Né? Agora, meu avô paterno, eu convivi pouco com ele, acho que eu tinha 9 anos quando ele faleceu. É um cara grandão, 2 metros de altura, brancão, do olho azul. E eu sou robusta, assim, por causa dele, eu acho, e da minha avó materna, que também era robusta. A minha avó Féria era bem grandona, assim, gorda também. Eu acho que eu peguei um pouquinho de cada um desses grandões aí, porque os outros avós que eu tenho são mais mirradinho, pequenininho, sabe? Essa minha avó mesmo, meio metro de altura. Então acho que a gente vai pegando características, né, misturadas assim, tanto do lado paterno e do lado materno.
e dessa galera aí que a gente não conheceu, mas que a gente tá aqui fazendo história por eles, né? Inclusive, eu acho que quando a gente anda pra frente em algumas questões, a gente ajuda eles lá atrás também a ficarem melhores, né? Partindo dessa ideia que o tempo coexiste, né? E que não é linear. Então a gente tá fazendo aqui também, tá servindo pra lá, tá levando consciência pra trás, e a consciência deles tá levando a gente pra frente. Finalizo com isso, né? Conectem com seus ancestrais a partir da intenção. Ah, eu gostaria de me conectar com uma ancestral X. Eu gostaria de sentir que ancestrais estão no meu campo, que eles vêm falar. Eles comunicam com a gente. E é bem legal. E, é verdade, é mentira? Se você sentir que é verdade, vai ser. Se você não acreditar, não vai ser. Porque tudo é o que a gente acredita, né? Então é isso, gente. Obrigada. A gente se vê na próxima live do nada.